Fala rapaziada, eu sou o PS Raio Negro, esse é o quadro Martigos e a série dos motivos do porquê você não deveria gostar do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, eleito democraticamente por votação eleitoral em 2018. Está acontecendo vários protestos, nós estamos vendo várias mortes durante esse período de pandemia, não só pelo próprio vírus, mas enfim, por vários outros motivos. Mas o show tem que continuar, então a gente veio aqui falar hoje sobre economia. A gente vai falar sobre motivos econômicos diretamente ligados ao presidente para você não apoiar ele. Lembrando que no vídeo passado a gente falou sobre modelos socioeconômicos e hoje a gente vai falar de economia mesmo. O Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele tinha prometido aumento do PIB, fuga da crise e várias outras coisas que envolviam o crescimento do nosso país, mas no ano de 2019 ele não conseguiu cumprir o que ele tinha dito. A expectativa de crescimento do país era de 2,5% e a equipe econômica do ministro Paulo Guedes projetava um crescimento de 2,2%, mas já acabou que no final das contas esse crescimento foi algo em cerca de 1%. Bom, além da gente falar sobre essa questão, né, beleza, não, o cara tinha prometido tanto, não conseguiu cumprir, mas ainda assim cresceu, beleza. Mas a gente poderia ter tido um desempenho muito melhor se não tivessem acontecido algumas ações do próprio presidente. Então a gente vai falar sobre as ações do presidente que influenciaram a queda do nosso crescimento, né? Bom, tem vários motivos, né? Já citado a transferência da Baixada de Israel, né, que eu expliquei no vídeo sobre religião. Que foi aquela parada lá de Tel Aviv, de transferir a embaixada brasileira lá de Israel, de um território que era parte da Palestina para um território que é parte do governo israelita. Mas enfim, tem isso, as críticas que ele fez, né, e anda fazendo, enfim, ao governo chinês, que lembrando que o Bolsonaro ele tem estreitado muitas relações com os Estados Unidos da América, né, a gente sabe quem é e tal. Só que o grande problema disso é que os Estados Unidos da América, eles foram os responsáveis pela instauração da ditadura militar do Brasil. Não foram os responsáveis, mas tiveram uma grande colaboração, né? Porque o presidente americano da época, assim que os militares do Brasil deram um golpe no poder, ele já vê assim uma coisa rápida, que ele já reconheceu aquilo como sendo algo legítimo imediatamente, né? Em poucas horas, ditadura militar essa que aumentou o abismo da desigualdade social que já existia no país, aumentou a dívida dos setores públicos em quase 20 vezes, ou seja, tipo, a dívida nossa dívida do Brasil, dívida externa do Brasil aumentou em quase 20 vezes graças aos empréstimos e às ações durante a ditadura militar, várias pessoas assassinadas, torturados, presos. Foi uma grande loucura, né? O aumento gigantesco do número de carcerários no país, que a gente sofre até hoje com esse grande aumento. E lembrando também que o nosso presidente também apoia essa ideia de ditadura, e ele está justamente colado com um país que colaborou para que essa ditadura se instaurasse aqui no Brasil. E sem contar que a China é o nosso maior parceiro econômico. Então o país que o Brasil deveria estar mais próximo seria a China. Só que o grande problema é que a China é uma das grandes rivais dos Estados Unidos, porque a China tem o segundo maior PIB do mundo. A China só perde para os Estados Unidos. Então a China está sempre tendo alguma troca de faíscas, alguma coisa. Problema para o Brasil, né? Porque enquanto a China é nosso maior parceiro econômico, a gente deveria estar do lado dela, mas ao invés disso a gente está do lado dos Estados Unidos, que é o maior rival dela. Então ferra a gente, porque, poxa, você aí compra as coisas aí, quase tudo que você compra, não sei se você já percebeu, mas quase tudo que você compra vem com uma parada, vem com a etiqueta lá mostrando que veio da China, made in China. Enfim, a maioria das coisas que a gente compra, que a gente vende, ou vem ou vão para a China. Então é um grande problema para a nossa nação ter essa dificuldade de relação entre o nosso presidente e o governo chinês, né? Acredito eu que seja pelo principal motivo de que o governo chinês se diz, pelo menos, comunista. Além, claro, de diversos debates de viés ideológicos e reformas e privatizações que o presidente tentou impor, acabaram sendo reprovadas e até algumas aprovadas e acabaram distanciando o poder legislativo do poder executivo, ou seja, distanciando o Congresso do presidente da República, fazendo com que esses investidores estrangeiros tivessem medo de investir no Brasil por causa desse grande slackline, né, que rola entre o Congresso e o presidente. Tentava colocar a visão dele no Congresso, gerava um desgaste por parte da relação dele com o Congresso. Isso fazia com que o Congresso parasse de discutir
reformas da Previdência, por exemplo, e privatizações, e começasse a se debater em pautas de costume. Toda vez que isso acontecia, gerava um grande problema na dinâmica econômica, disse o professor Alexandre Chaya, professor de Finanças e Economia. Para terminar, eu acho que esse é o fato assim, mais claro dos erros que ele cometeu enquanto nessa parte da economia, que foi que ele tinha prometido que já nesse primeiro ano de mandato ele zeraria o déficit econômico, ou seja, não gastaria mais do que arrecadaria, que era o que qualquer presidente deveria fazer. Só que ao invés disso, ao invés de zerar o déficit econômico, ele acabou com um rombo nas contas de 50 bilhões de reais. Ou seja, ele falou que não ia gastar mais do que arrecadava e acabou gastando 50 bilhões de reais a mais do que arrecadava. Bom, eu acho que é isso, já falei tudo que eu tinha para falar. É claro que se você for pegar do começo de 2020 até o momento que a gente está agora, devem ter mais e mais motivos, mas eu preferi focar até o ano de 2019, pelo menos, desde o primeiro ano de mandato dele enquanto político até o ano de 2019 apenas. Espero você na semana que vem, quando a gente falar sobre ideologia, né? Para falar sobre a ideologia do presidente e quais são os problemas que isso traz para nós, o povo brasileiro. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, por favor, não esquece de se inscrever no canal, mano, por favor. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoa que você puder, manda para todos os seus contatos, coloca aí nos seus status, seus stories, marca a gente lá em todas as redes sociais, segue a gente no Instagram e no Twitter que vão estar aparecendo aí na tela para vocês. Segue eu também lá no Instagram, @PSRaioNegro. Muito obrigado pela sua atenção, por ter visto o vídeo até aqui. Valeu e fui!